Turma, muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje vamos trabalhar sobre a divisão, olha só turma, divisão do trabalho na agricultura. Continuando ainda falando da agricultura. E no nosso roteiro, identificar o papel das inovações tecnológicas, da comunicação, das redes informacionais no modo de vida rural. Ou seja, tecnologia no campo. E no nosso episódio vamos entender como ocorre essa divisão do trabalho na agricultura. Olha só, a agricultura é uma prática econômica que consiste no uso dos solos para cultivo de vegetais, a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano. Na realidade, a agricultura é uma atividade do setor primário. E para entender sobre agricultura, eu preciso falar com vocês sobre os setores da economia. E aqui eu vou anotar para depois explicar para vocês. Beleza? Já, só um pouquinho aqui. Economia. Os setores da economia, cada um desse setor é responsável por uma missão. Cada setor desse é responsável por uma missão. O primário é produzir matéria-prima, é a missão dele. O secundário é transformar a matéria-prima. E o terciário é comprar ou vender ou prestar serviço. Vamos lá? O setor primário é aquele que produz matéria-prima. Matéria-prima, ele produz matéria-prima. Quem produz matéria-prima? Agropecuária. Porque o agricultor ele produz os grãos, as frutas. Isso é matéria-prima. A pecuária, o pecuarista produz carne, couro, leite. Também isso é matéria-prima, tu. O extrativismo, você tem ele o vegetal e o mineral. O vegetal é a madeira, a cera, a torta do babaçu, por exemplo, a palha. Isso é matéria-prima. O mineral, aí você tem como matéria-prima os minerais, como ferro, alumínio, manganês, bauxita, calciterita, zinco, alumínio, cobre, ouro. Então, extrativismo ou produz minerais ou produtos vegetais. Isso é o quê? Matéria-prima. E a pesca, lógico, gente, o pescador ele fornece o quê? O pescado, o peixe. E o peixe é o quê? Matéria-prima. O setor primário, ele produz matéria-prima. O setor secundário, ele recebe essa matéria-prima lá do primário e transforma.
O setor secundário é o setor de transformação. Ele vai pegar essa matéria-prima e vai transformar. Professor, aonde é que eu transformo matéria-prima? Primeiro na indústria, né, turma? Na indústria. A indústria, ela recebe matéria-prima e transforma em quê? Em produto. Produto industrializado. Por exemplo, as roupas que nós usamos. Era algodão que foi transformado. Por exemplo, os eletrônicos que nós usamos, que vêm da indústria, eram matérias-primas. A indústria é uma verdadeira casa de transformação de matéria-prima em produto. A construção também é outra atividade que transforma a matéria-prima. Por exemplo, uma casa. O que era uma casa? Ela não existia, existia um terreno. E o que foi que encostou lá no terreno? Areia, pedra, seixo, a água que chegou, cimento, tijolos. O que é isso, gente? Matéria-prima. Aí os pedreiros, os responsáveis pela obra, pegaram aquela matéria-prima, pedra, seixo, areia, tijolo, cimento. Foi o que eles fizeram, pegaram essa matéria-prima toda e transformaram numa casa. Então toda a construção é uma transformação da matéria-prima em uma casa, uma produção. Então construção por transformar matéria-prima também é do setor secundário. Energia é uma outra atividade que transforma matéria-prima. Vamos lá. Uma hidroelétrica. A água chega, isso é energia hidráulica. Move a turbina, aí já foi transformada essa hidráulica em mecânica. E essa mecânica aciona um gerador que é transformado em energia elétrica. Toda usina que produz eletricidade, ela produz a partir da transformação. No caso da hidrelétrica, ela transformou a energia hidráulica em mecânica e depois em elétrica. Toda a produção de energia é transformação. E por último, o artesanato. O artesão, gente, ele também transforma matéria-prima. Ele pega um couro, que é matéria-prima, e transforma em uma sandália, em uma bolsa. Ele pega, por exemplo, uma madeira e talha, transformando em uma arte sacra, um santo, em uma moldura. Todo artesão, ele é um transformador de matéria-prima em produtos artesanais. Secundário é o que transforma a matéria-prima. E o último setor que eu quero mostrar para vocês é o terciário. O setor terciário é aquele que nem produz matéria-prima e nem transforma matéria-prima. É o setor que compra e vende. É o comércio e o serviço. As lojas, os shoppings, os supermercados, as lojinhas, né? Aqueles que vendem nas ruas, todo mundo que está comprando e vendendo está vivendo o comércio. Aí é terciário. E por último, o setor de serviço. Professor, o que é essa questão do serviço? O serviço, turma, é a prestação de serviço. Exemplo, educação. Olha o que eu estou fazendo para vocês nesse momento. O que esse maravilhoso programa Ensino Mediado, Canal Educação, está fazendo é uma prestação de serviço. Toda a educação é uma prestação de serviço para vocês. Exemplos mais. Eu tenho como prestação de serviço a turma da saúde, da educação, já falei, da segurança, a galerinha que trabalha nos órgãos públicos, que prestam serviço, repartições públicas, segurança, eu tenho um guarda de trânsito, policial, a galera da saúde, o médico, o enfermeiro, o odontólogo, nutricionista, a galera também dos transportes, todo aquele que presta, que trabalha no transporte, turma, ele está prestando um serviço. Prestando um serviço. Lógico, quando você pega, por exemplo, um táxi, o motorista está prestando um serviço, um ônibus também. E assim, todos os transportes são prestações de serviço. Então, turma, aqui eu tenho os setores da economia. E agora eu vou dar aí 2 minutos para vocês copiarem, por favor.
Turma, então vocês viram aí os setores da economia. Vamos lá? Bom, bem como produzir matérias-primas que são transformadas em produtos secundários em outros campos da atividade. Olha só, porque a principal função da agricultura, turma, é produzir o quê? Matéria-prima. Mas a agricultura também ela envolve outros campos das atividades econômicas. Por quê? Porque as atividades econômicas, turma, estão intimamente ligadas. A agricultura ela é muito importante porque ela se relaciona com outros ramos das atividades. Foi-se o tempo em que a agricultura encerrava-se apenas no campo. Ah, não, a agricultura é coisa do campo, para o campo. Isso existiu, claro, durante muitos anos. Porque vocês sabem, aproximadamente 12 mil anos, o homem vai viver a Revolução Agrícola. Ó, 12 mil anos. É a chamada Revolução do Neolítico. Eu estou falando bonito para dizer que o homem desenvolve a agricultura há 12 mil anos. Onde ele passa o quê? A cultivar e a criar animais. Ele passa a dominar o quê? As sementes, a entendê-las. E a partir do domínio das sementes, o homem passa a plantar. Consequentemente, ele também passa a domesticar animais. Aí nasce a pecuária. Quando ele cria a pecuária e a agricultura, ele deixa de ser nômade, andando de um lugar para outro em determinados tempos, e passa a ser um sedentário, fixando-se no lugar, formando-se o quê? Comunidades, dando origem a depois a cidades e depois a civilizações, como os romanos, gregos, astecas, maias, e vai embora. Foi a partir do domínio da agricultura que nasce os primeiros núcleos de povoamento efetivo, formando as primeiras comunidades, dando origem às primeiras cidades que vão dar origem às primeiras nações ou civilizações do mundo. A agricultura, gente, ela é intimamente ligada a vários setores da economia. E que setores estão relacionados com a agricultura? Aí, gente, nós vamos lembrar da economia agropecuária, pecuárica. Economia agropecuárica. É falar da economia do campo. Bom, para nós lembrarmos da economia agropecuária, nós também temos que lembrar das fases da agropecuária, ou fases do universo, olha só, turma, do universo agropecuário, ou agropecuárico. Vamos lá? Eu vou anotar para vocês para depois eu explicar.
universo agropecuário. O universo agropecuário, o nome de estudo, é tudo ou todas as atividades que estão voltadas para a agropecuária. Todas as atividades que estão voltadas para a agropecuária. Eu divido, os economistas, lógico, dividem o universo agropecuário em 3 fases. A primeira é a pré-porteira, a segunda, porteira, e a terceira, a pós-porteira. Olha só. A pré-porteira é toda atividade que existe antes do homem plantar. Antes do homem plantar, professor? Claro. Porque para o homem plantar ou criar, ele precisa de algumas coisas que têm que serem produzidas antes. Repito, antes do homem plantar ou criar, é preciso desenvolver algumas ferramentas, meios de produção. Essa fase da pré-porteira, eu tenho, por exemplo, a produção de máquinas, tratores, colhedeiras. Realmente, para o agricultor usar o trator, ele tem que ser antes produzido esse trator, essa máquina, esse equipamento. Insumos químicos, os famosos agrotóxicos. Para o homem usar o agrotóxico na fazenda dele, alguém antes tem que produzir esse agrotóxico, ou seja, vem antes. E as tecnologias, turma. Olha, muitas tecnologias são desenvolvidas, depois usadas pelos agricultores. Técnicas de plantio, de correção de solo, de irrigação, de combinação genética, de semente, de melhoramento de semente. Meus amigos, só o que existe e sempre vão surgir novas tecnologias que vão ser usadas no campo, mas para o agricultor usá-las antes, alguém tem que desenvolvê-las nos laboratórios, centros de pesquisa e vai embora. Beleza. Então, gente, a fase da pré-porteira é a fase que vem antes da produção do agricultor. São os que fazem as máquinas, os equipamentos, os agrotóxicos e desenvolvem as tecnologias. A segunda fase, aí é o agricultor na propriedade dele, é a porteira. Lógico, tem esse nome porque a porteira lembra a propriedade, né? Lá na porteira, ou seja, lá na terra dele. A porteira é a fase mais importante da agropecuária, que é a plantação e a criação. A fase da porteira, ele planta e ele cria. Beleza. Aí depois que ele planta, que ele cria, o que vai acontecer? Aí vem a terceira fase, a chamada pós-porteira. A pós-porteira é o que vai acontecer com a produção dele. Primeiro, o transporte. Lógico, ela vai ter que ser transportada da fazenda, da onde ele produziu, para outro lugar. Aí eu tenho navios, eu tenho caminhões, eu tenho trem, até aviões transportam produtos agrícolas. Depois de transportados, turma, os alimentos, eles são o quê? Armazenados. Armazenados para não se estragarem, para ter o ano todo, né? Aí você tem os famosos armazéns. Depois de armazenados, esses alimentos, como a maioria são, vão ser industrializados. Aí você tem as famosas agroindústrias, que são simplesmente grandes fábricas que industrializam o que o agricultor produz. Depois de industrializado, esses produtos vão ser comercializados, vendidos para nós nos supermercados, mercadinhos, feiras e vai embora. Aí o alimento chega à nossa casa. Professor, entender a agropecuária é entender o universo agropecuário. É entender tudo que está em volta da agropecuária. Beleza? Não esquece. A agropecuária ela é dividida em 3 etapas. O que vem antes da produção, durante e depois. Antes é toda a produção que vai gerar produtos para o agricultor usar. Pré-porteira. A porteira é o agricultor plantando e criando. E a pós-porteira é o que vem depois que ele produziu. Transporte, armazenamento, industrialização e comércio. Beleza, turma? 3 minutinhos para vocês copiarem, por favor.
Então aí vocês viram o universo agropecuário. Universo agropecuário. E nesse sentido, vamos dar continuidade ao projeto de agropecuária. Olha só. Ainda sobre ela, ela trata-se de uma das formas principais de transformação do espaço geográfico, sendo uma das mais antigas práticas realizadas na história. Como eu falei para vocês, mais antiga, ou seja, aproximadamente 12 mil anos, na chamada Revolução do Neolítico. Neolítico. No Neolítico, o homem fez a revolução da agricultura. E no Neolítico, o homem passou a criar as primeiras comunidades. E a partir dessas primeiras comunidades, nós passamos a nos fixar, como eu falei anteriormente. Uma outra coisa importante é a questão da transformação do espaço geográfico. Na realidade, o homem transformou principalmente a natureza. Exatamente, turma. Olha só. A natureza vai sofrer transformações impactantes, muitas irreversíveis. O homem, a partir da agricultura e das tecnologias, nós vamos passar a interferir muito na natureza, a passar a influenciar nos ciclos hidrológicos, a influenciar no regime de chuvas, na reprodução, na fertilidade do solo. O homem, a partir da agricultura, ele vai passar a ter uma relação muito próxima com a natureza, entender a natureza, transformar a natureza e, infelizmente, modificá-la de forma predatória. Isso aí vai contribuir para consequências gravíssimas, como esgotamento dos recursos naturais. E esses esgotamentos estão deixando sequelas muito fortes ainda hoje. E o mais interessante é que nós fomos cada vez mais nos modernizando no campo. Mas não na mesma proporção fomos respeitando a natureza. É incrível, vamos usar essa palavra, é incrível como o homem desenvolveu tecnologias e conhecimento e ciência que melhoraram a produção no campo. Ok. Mas na mesma proporção nós não desenvolvemos pesquisas, conhecimento para preservar a natureza. A gente se tornou mais inteligentes para a exploração, a produção, não tão inteligentes, para não dizer burros, com expressão da palavra, no tocante à preservação da natureza. A gente não avançou. Eu quero dizer a vocês, turma, que se nós tivéssemos da mesma proporção, desenvolvendo qualidade de produção e qualidade ambiental, turma, nós estaríamos muito bem, obrigado, produzindo bem e respeitando bem. A frase é, quem usa bem, sempre tem. Aqui ninguém deva ser contra a agricultura e a pecuária. Deus o livre. Deus o livre. A agricultura e a pecuária, elas são essenciais para a sobrevivência humana, para a indústria, para o comércio, para a economia, gente. Mas, ao mesmo tempo, nós não nos preocupamos tanto com a questão ambiental e isso gerou impactos seríssimos na nossa realidade. E que impactos? Ó, primeiro eu queria mostrar para vocês a agricultura, a relação agropecuária, olha só, turma, a relação agropecuária versus meio ambiente. A relação agropecuária versus meio ambiente. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar para vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos lá? Vou bater um papo com vocês sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Escuta o que eu estou te falando. É da relação do homem com a natureza, através da agropecuária. Nós temos pontos positivos e pontos
negativo. Vamos lá, ponto positivo. Vou anotar aqui. A relação íntima com o meio ambiente. Ok. Mas essa relação íntima, gente, ela tem pontos positivos e negativos. Quer dizer, professor, que nós, de certa forma, avançamos na relação com a natureza a partir da agropecuária. Quais são os pontos positivos? Primeiro, controle sobre os recursos naturais. Ou seja, cada vez mais nós passamos a entender a água, melhor aproveitar a água, como também os solos. Passamos a corrigir, modificar, conhecer mais as sementes, os animais, o solo, como também passamos a entender mais os lugares que devemos produzir. Porque a natureza ela nos oferece recursos naturais. E dominando esses recursos naturais, conhecendo mais sobre a natureza, nós vamos poder aproveitar melhor a natureza. Domínio sobre os ciclos naturais. Olha, que ciclos naturais? Por exemplo, chuva. Antes a gente ficava esperando a chuva. Se não tivesse, a gente não plantava. O que é que nós fizemos? Passamos a irrigar. Se a gente irriga, não precisa esperar a chuva. Exemplo, tem sementes que se adaptam somente a clima frio. Nós conseguimos adaptá-la a clima quente. Antigamente a gente dependia muito do clima para plantar, do solo para plantar, das chuvas para plantar, da temperatura para plantar. Hoje a gente consegue adaptar-se a esses ciclos naturais, modificando a nossa produção adaptadas a eles. Com isso, gente, nós vamos ter novas áreas de produção. O que estou querendo dizer nessa terceira parte aí é que hoje nós plantamos em lugares que a gente não plantava. A gente planta no Cerrado do Piauí, por exemplo, que a gente não plantava. A gente planta uva no sertão do São Francisco, no Rio São Francisco, que a gente não plantava. A gente produz lá na Amazônia, que a gente não plantava. O homem, conhecendo mais a natureza, passou a plantar em lugares que antes não se plantava. Esses são os pontos positivos. Ok, beleza. Agora eu tenho os pontos negativos. Aí vem os problemas ambientais, como as queimadas. A gente queima para limpar a propriedade. A gente queima para acabar com o inseto. A gente queima para colher cana. E as queimadas, gente, elas poluem o ar, elas se espalham, comprometem a vida do lugar. É um problema sério. Desmatamento. Claro, para plantar ou para criar, eu preciso retirar, normalmente, a vegetação nativa. Eu não vou plantar no meio das árvores uma grande propriedade de planta. Não vou. Aí eu desmato, retiro a vegetação nativa. E olha só, o Brasil, por exemplo, nós já perdemos muito das nossas florestas e matas porque viraram projetos agrícolas. Os cerrados vêm reduzindo muito a vegetação. Amazônia, Mata Atlântica. O próprio sertão da Caatinga, do sertão do semiárido, vem sofrendo problemas muito sérios. Desmatamento. Como também a questão do lixo. O lixo é um problema sério, viu?
A gente produz resto de vísceras, palhas, cascas, ossos. A gente produz muito material de lixo. Consumo da água. Onde é que mais consumimos água, turma? É justamente para plantar e para criar. O problema é que a gente consome muita água, comprometendo o volume de água potável. Isso é um problema sério. A gente precisa cuidar mais da natureza. E os agrotóxicos? Ih, professor, aí eu tenho os agrotóxicos. Os inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas. Toda essa gama de agrotóxicos que a gente produz, isso aí prejudica, envenena homem, animal, polui o meio ambiente. 3 minutos, por favor. Então vocês viram, gente, que a agropecuária ela está intimamente ligada a essas relações do homem com a natureza. E essa relação do homem com a natureza envolve as vantagens e as desvantagens. Gente, a agricultura que se imaginava como uma atividade rural, hoje é uma das atividades que mais compromete a natureza. E esse comprometimento ele se dá pela essa relação de desarmonia do homem com a natureza. Nós precisamos entender que cada vez mais precisamos produzir, ok, crescer a economia, beleza, desenvolver novas culturas agrícolas, é certo, mas isso deva ser acompanhado da sustentabilidade. É o chamado desenvolvimento sustentável. E a partir dele,
é que nós vamos poder desenvolver, aperfeiçoar, explorar a natureza de maneira racional. E essa racionalidade, como eu falei anteriormente, ela se dá através de estudos, de práticas, de consciência, de envolvimento de toda a esfera da sociedade. E é um problema mundial, gente, porque cada vez mais estamos aumentando a nossa população e, com isso, gerando impactos ambientais. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. E no nosso primeiro episódio, estamos falando sobre as consequências da modernização do campo, do universo agropecuário, das suas fases e relação com as atividades agropecuária e a relação do homem com a natureza, que se dá de forma positiva e de forma negativa. A natureza e a agropecuária vivendo em desarmonia. Já já a gente volta para a nossa próxima aula. Valeu, turma!